Chegando, mas acho que para também não entrar muito no almoço, a gente vai começando, tá bom? Ok? Obrigada aí pela presença de todos vocês. O diretor vai fazer a abertura. Bom dia a todos. Bom dia. Estamos retomando aí os trabalhos de apresentação do SIGA. Isso já foi feito agora no início do mês, junto com o pessoal do IPEA, já foi feita essa apresentação, mas como nem todos puderam participar, enfim, e aí a gente viu a necessidade de fazer essa apresentação para todos os funcionários, do que é o SIGA, o que ele representa, o órgão, enfim, todos esses aspectos, que são extremamente relevantes, e é importante que todos os funcionários do Arquivo Nacional conheçam o que é o SIGA e a importância dele. Tá? Eu não vou me alongar muito, até porque eu tenho um outro compromisso, e eu vou passar a palavra aqui para Larissa e para o Marco, de Brasília, da Coreg. E à tarde vai ter uma outra apresentação para aqueles que não puderam participar agora de manhã. Nós vamos fazer uma outra apresentação à tarde, é isso? Então tá bom. 2h30. Ok. Então, um bom encontro aí para todos. Aproveitem as dúvidas aí com o pessoal de Brasília, ok? Obrigado a todos aí. Obrigada, diretor. Como o diretor disse, nós vamos fazer uma apresentação aqui, na verdade, trazendo as características do SIGA. Nós apresentamos uma prévia no evento do IPEA, que teve dentro do projeto SIGA 2035, mas nem todos os servidores puderam participar, né? Era um grupo seleto de selecionados servidores participando desse encontro. E por que essa medida, né? E até que essa apresentação foi também uma solicitação dos demais coordenadores gerais da casa. É muito importante que a casa conheça o sistema no seu detalhe, né? E que saiba como que participa e por que participa e como que se dá a questão do SIGA enquanto sistema estruturador da administração pública federal. Tá? Nós somos apenas mais um sistema estruturador, temos vários na administração pública. E para quem não me conhece, eu queria me apresentar. Eu sou a coordenadora regional do Arquivo Nacional em Brasília, coordeno o SIGA, sou a coordenadora técnica do SIGA atualmente, e o Marco Braga faz parte da equipe de apoio à governança do sistema, equipe que está instalada hoje na regional. Né? E é o Marco que vai conduzir aí a primeira parte da apresentação. E eu queria só pedir a vocês te apresentar. Depois a gente abre para perguntas e participação do público, tá? E aí, na pergunta eu também me integro novamente à mesa aqui, mas por enquanto eu passo a palavra aqui para o Marco. Bom dia, pessoal. Muito obrigado, Larissa. Obrigado, diretor. Assim como a Larissa, eu sou servidor da Coreg também, estou na Coreg, em Brasília, e faço parte da equipe de apoio à governança do SIGA. E hoje a ideia, pessoal, é que a gente converse um pouquinho a respeito do sistema, né? É mais um trabalho de atualização que a gente está fazendo, né? E é sempre bom a gente pensar e reforçar um pouco mais o que a gente trabalha, né? E a importância do sistema para o Arquivo Nacional e do Arquivo Nacional para o sistema. E deixando muito claro também, né? Isso vai ficar bem claro mais no final, a importância que vocês têm para o SIGA. Tá? Bom, então, a Larissa já me apresentou. Deixa eu ficar virando aqui na mão. Digitagem. Bom, então, meu nome é Marco Aurélio Braga. Eu sou da carreira de analista em tecnologia da informação. Então, sou um ATI do Ministério da Economia.
e estou cedido para o Arquivo Nacional há um pouco mais de um ano, né, integrando então a equipe de apoio à governança do SIGA em Brasília, na Coreg. Contudo, né, não é mais uma pessoa de TI falando a respeito do que não conhece. Né? Eu sou arquivista também, né, então tenho graduação na área e já tenho uma interface, eu converso com as equipes do arquivo, participo de vários projetos já há bastante tempo também. Tá? E para passar um pouco mais de credibilidade, né, pessoal? Então, vamos lá. Começando, a nossa pergunta fundamental do dia de hoje. O que é o SIGA? Né? E o nosso dia de hoje, a nossa manhã, vai girar muito em torno disso aqui. Né? O que ele é, o que ele faz e qual é o nosso papel dentro do sistema. Bom, o SIGA, né, que tem atualmente essa carinha, né, essa logo atualizada, inclusive aproveitar para agradecer a Mariana, da equipe da Coapo, né, nosso colega Antônio, a equipe da... Bom dia, Mariana. A equipe da Coped também, com a Letícia, que também dá um apoio para a gente, né, aqui nessa atualização da identidade visual do SIGA, né, trazer um lado mais moderno, né, e seja um pouco mais correspondente às nossas ações atuais. Bom, então o que é o SIGA? O SIGA é o nosso sistema de gestão de documentos e arquivos. Tá? Essa é uma mudança importante que teve no ano de 2019 e daqui a pouquinho a gente fala mais um pouco a respeito dela. Bom, e ele é um dos sistemas estruturadores da administração pública federal. Mas aí vem a pergunta, o que é um sistema estruturador? Bom, de acordo com o SIORG, que também é um sistema estruturador que trata das estruturas de governo, os sistemas estruturadores são os mecanismos de suporte às atividades desempenhadas pelos órgãos setoriais sob a coordenação e supervisão de um órgão central. E parte dos processos executados nesses sistemas estão centralizados em sistemas de informação, ou seja, em plataformas tecnológicas gerenciadas pelos órgãos centrais. E esses softwares são conhecidos como sistemas estruturantes. Né? Traduzindo para ficar um pouco mais fácil, né, pessoal? Nós temos o sistema estruturador e o sistema estruturante, que é muito comum a gente confundir os dois termos, né? E é importante também contextualizar, porque a gente vai falar muito a respeito disso ao longo dessa manhã. Bom, o sistema estruturador, os sistemas estruturadores, eles são sistemas organizacionais. Então, são sistemas conceituais. Né? Eles foram criados ainda na década de 60, então a gente não tinha sistema automatizado para apoiar essas atividades. Né? Então, o SIGA, conceitualmente, ele é um sistema estruturador. Tá? E eles existem para organizar as atividades no meio da administração pública federal. Então, sistemas são criados para congregar todas aquelas atividades que correspondem à parte administrativa da administração, que é a parte administrativa dos órgãos, como pessoal, como financeiro, como gestão de documentos. Já os sistemas estruturantes, eles são sistemas informatizados, que apoiam os estruturadores. Né? Então, pensando no sistema que a gente utiliza, né, frequentemente, nós temos o CIPEC. Quando a gente fala de CIPEC, muita gente não sabe o que é o sistema de pessoal civil. Né? Mas quando a gente fala no CIGEP, opa, eu sei o que é, conheço. Né? Entro lá, mato minhas férias, né? Agora sou GOV, né? E quando a gente fala de CIPEC, a gente fala de sistema estruturador. Quando a gente fala de CIGEP, que é a ferramenta, ou o SOGOV agora, né, a gente está falando de sistema estruturante. Ok? E a respeito dos sistemas estruturadores, o que a legislação diz a respeito? A gente tem que voltar ali na década de 60, né, com o nosso Decreto-Lei 200, né, do estado de exceção, foi publicado em fevereiro de 1967, então ele é bem antigo, porém esse decreto foi um marco na administração. Ele marcou ali a mudança de paradigma na administração. Né? Então foi uma mudança ali de uma fase, né,
com resquícios patrimonialistas, passando pela uma gestão burocrática, e migrou ali, né, foi essa virada de chave para uma gestão gerencial, né, uma administração gerencial, com foco no cidadão. Né. E esse decreto-lei, é a marca dessa mudança. Tá? Então, ele dispõe ali sobre a organização da administração pública federal, né, inclusive trazendo novidades com relação à desconcentração das atividades, né, que eram concentradas anteriormente nos ministérios e órgãos equivalentes, e trouxe ali a criação de autarquias, fundações, né, e desconcentrou essas competências. E também estabelece diretrizes para a organização sob a forma de sistemas das atividades auxiliares comuns a todos os órgãos da administração, que, a critério do Poder Executivo, necessitem de coordenação central. Né? E aí, as atividades auxiliares, né, comuns a todos os órgãos, é o que a gente chama, né, de sistemas estruturadores, né, é onde o SIGA se encontra, é onde a gestão de documentos e arquivos se encontra. Então, reforçando também, eles são exclusivos do Poder Executivo Federal. Tá? Não vale para estados, municípios e nem demais poderes. Aí, puxando o título 5, né, aqui da própria decreto-lei, o artigo 30, que é onde ele vai explicar um pouco melhor o que se trata, o que se refere os sistemas estruturadores, né, ele diz que serão organizadas sob a forma de sistemas as atividades de pessoal, orçamento, estatística, administração financeira, contabilidade e auditoria e serviços gerais, além de outras atividades auxiliares comuns a todos os órgãos da administração, que a critério do Poder Executivo necessitem de coordenação central. Tá? Então, o artigo 30 é o que inicia, né, começa falando a respeito da estrutura da organização dessas atividades. Ainda no artigo 30, no seu primeiro parágrafo, a gente começa aqui a desenhar as atribuições desses sistemas. Então, os serviços incumbidos do exercício das atividades que trata esse artigo consideram-se integrados no sistema respectivo, né? Ou seja, gestão de documentos e arquivos fica no SIGA, serviços gerais fica no SISG, né? Pessoal, CIPEC, né? E ficam, consequentemente, sujeitos à orientação normativa, à supervisão técnica e à fiscalização específica do órgão central do sistema, figura super importante que a gente vai tratando ao longo do dia, sem prejuízo da subordinação ao órgão e cuja estrutura administrativa estiverem integrados. Então, por mais que o SIGA defina normas e regras para a gestão de documentos da administração como um todo, né, aquelas unidades responsáveis por essa atividade no órgão, elas continuam administrativamente sujeitas, né, subordinadas à sua hierarquia. Né? Então, por mais que a gente defina regras para as unidades, por exemplo, do Ministério da Justiça, a unidade que trata disso do Ministério da Justiça é subordinada administrativamente a essa área do Ministério da Justiça. Parágrafo 2º diz que o chefe do órgão central do sistema é responsável pelo fiel cumprimento das leis e regulamentos pertinentes e pelo funcionamento eficiente da coordenação do sistema. Inclusive, destaquei aqui anteriormente a figura do órgão central do sistema, porque nós, enquanto Arquivo Nacional, somos órgão central do SIGA. Tá? E aqui, quando a gente diz que o chefe do órgão central, né, é responsável pelo fiel cumprimento, aqui destaca a figura do nosso diretor. Então, hoje o diretor, ele além de diretor do Arquivo Nacional, né, de presidir também o CONARC, né, ele também é presidente do SIGA, tá? De acordo com o Decreto-Lei 200. Devemos os responsáveis pelos diversos órgãos competentes do sistema atuar de modo a imprimir o máximo rendimento e a reduzir os custos operacionais da administração. É interessante porque nessa data a gente já falava a respeito de noções de eficiência e economicidade, né? Isso só veio ser absorvido pela Constituição, até porque 88 a Constituição, né? Mas só no ano de 98, né, com a emenda constitucional 19, que a gente conseguiu trazer a noção de eficiência. Mas o decreto-lei já trazia noções a esse respeito, né, nessa época. Bom, e junto ao órgão central de cada sistema, poderá funcionar uma comissão de coordenação, poderá, né, cujas atribuições e composição serão definidas em decreto. Bom, esse poder é importante porque a comissão de coordenação
ela não é uma figura obrigatória para os sistemas. E é comum a gente ver sistemas que não possuem essa figura. Na verdade, é mais comum. Né? Porém, o SIGA é diferente. No SIGA, nós temos uma governança compartilhada. Então, não é apenas o órgão central que determina as regras, né, e normativas do sistema, mas tudo isso é discutido dentro do colegiado, né, que é a nossa comissão de coordenação do SIGA. Tá? Bom, dissemos então que o SIGA é um sistema estruturador. O Decreto-Lei 200 ele trouxe ali uma série de atividades que podem ser organizadas em sistemas estruturadores também, mas de fato, hoje, né, então 2022, quais são os sistemas além do SIGA? São esses aqui, ó. E hoje nós temos 16 sistemas estruturadores de administração. Tá? E o SIGA é mais um deles. Tá? Então nós temos o SIGA, o SICOM, né? O CIPEC, como tem com vocês, está aqui, SICONV, né, de convênios, o SPU também, o Patrimônio da União, o CIOC, CIAF. Então, todos os sistemas estruturadores da administração estão listados aqui. Hoje, quem faz esse acompanhamento, esse controle, né, e lista, né, quem são os sistemas, é o CIOG, né, que inclusive é um sistema. Tá? Isso está atualizado em 2019, e está disponível na página do CIOG. E aí, nós temos aqui alguns sistemas com uma coisinha diferente. Isso aqui foi separado de acordo com o órgão central. Então, hoje, acho que olhando aqui, a gente consegue depreender duas situações, né? Dois conceitos. São poucos órgãos centrais, né? São poucos órgãos que têm essa maturidade para assumir um sistema estruturador. Né? E, outra coisa, é que o Ministério da Economia, ele é um órgão que tem o maior número de sistemas estruturadores. Então, hoje, o Ministério da Economia ele possui 10 sistemas, ele é o órgão central de 10 sistemas, e essa coordenação ela é dividida entre as suas secretarias internas. Né? Mas, de toda forma, todas as secretarias estão no Ministério da Economia. A CGU vem aqui em segundo lugar, né? Com o sistema de ouvidorias, né? Com o CISOV, com o CISCOR, com sistemas de corregedorias internas também. Temos a Presidência da República, como não poderia faltar, com o SICOM, que hoje está na SECOM, né? E gestão de ética. E o SIGA, ele está aqui, com o Arquivo Nacional. Então, fazemos parte, sim, de um rol seleto de órgãos que são órgãos centrais dos sistemas estruturadores. Tá? Isso para a gente é muito importante, porque traz uma visibilidade, mas também traz uma série de responsabilidades. Tá? São os ônus e o bônus. E aqui, pensando ainda no sistema da Decreto-Lei 200, né, nas definições apresentadas pelo próprio Ministério da Economia, quais são os papéis gerais desses órgãos, que são, né, as centrais dos sistemas? Ou melhor, qual o papel geral desses sistemas? Bom, os órgãos centrais, de maneira geral, né, sem destacar o SIGA, eles orientam normativamente e supervisionam os órgãos setoriais e seccionais. Os órgãos setoriais e seccionais, por sua vez, são as unidades responsáveis pela execução das atividades de cada sistema. Devem observar as orientações e normas dos órgãos centrais e as diretrizes dos órgãos entidades, as quais estão subordinadas administrativamente. Tá? Então, basicamente, o órgão central, ele dita as normas e regras do sistema, e os órgãos setoriais, seccionais, eles vão executar e difundir essas normas entre eles. Tá? E o objetivo geral desses sistemas são uniformizar e integrar as ações das unidades que o compõem, constituir rede colaborativa, desenvolver padrões de qualidade e racionalidade, proporcionar os meios para melhorar o desempenho institucional e otimizar a utilização dos recursos disponíveis, reduzir os custos operacionais e assegurar a continuidade dos processos de organização e inovação institucional. Isso que é muito importante, né? Os sistemas organizados e bem estruturados, eles garantem a continuidade daquele serviço, daquela atividade meio, independente de governo. Né? Então, independente do regramento geral, os sistemas se mantêm. Essa é a importância, né? Uma das importâncias maiores de termos sistemas
fortes e organizados. E aqui, como curiosidade, né, como se deu essa evolução dos sistemas de documentação, informação e informática da administração pública, né? São assuntos que ali tem uma relação, né? Especialmente no décadas anteriores, na década de 80, a gente tinha muita dificuldade em separar aquilo que era informação, da tecnologia da informação, né? E até serviços gerais, né? Por incrível que pareça. E aqui, usando como referência uma apresentação feita pelo próprio Arquivo Nacional em 2015. Bom, se o Decreto-Lei 200 é de 67, os primeiros sistemas começaram a ser criados na década de 70. Né? O SISG foi um dos primeiros desses sistemas. Né? O SISG é o nosso sistema de serviços gerais, né? Criado em 75. E ele foi criado, né? Então, em 75, e foi o primeiro sistema para gerenciar as atividades relacionadas com documentação e informação. Então, nessa época, as atividades de gestão de documentos e arquivos, né, ficavam dentro de serviços gerais. Concebido para normatizar os arquivos da administração pública, tinha por órgão central o departamento, né, o antigo DASP. Né? Seguindo a nossa linha do tempo, nós temos em 78, 3 anos depois, a criação do SINAR. E o SINAR, que é o nosso Sistema Nacional de Arquivos, ele foi criado para normatizar os arquivos intermediários e permanentes. O SINAR, na época, tinha por órgão central o Arquivo Nacional, então desde 78. O ciclo vital dos documentos públicos na fase intermediária e permanente passou a ser normatizado por 2 sistemas, pelo SISG e pelo SINAR. Né? Depois de 91, quando foi publicada a Lei Geral de Arquivos, né, o segmento dos arquivos e documentação e informação passa a contar com uma lei própria. Então, assim, são reformuladas as competências do SISG e extinto o primeiro SINAR. Né? Então, ele foi recriado posteriormente, já que a gestão de documentos no âmbito do Poder Executivo Federal passa a ser exclusiva do Arquivo Nacional. Essa lei também, a nossa Lei Geral de Arquivos, que criou o CONARC, né? E que define a Política Nacional de Arquivos, né? Públicos e privados, e o SINAR, por ela criado, terá por órgão central o próprio CONARC. E o CONARC, por sua vez, né, é vinculado ao Arquivo Nacional. Seguindo, temos um salto grande aqui, da década de 70 para a década de 90, com a criação do CISP, em 1994. Bom, o CISP, que é o sistema de TI atualmente, né, de tecnologia de informação, ele foi criado em 94 e ele se chamava Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática. Visava o planejamento, a coordenação, a organização, a operação, o controle e a supervisão dos recursos de informação e informática nos órgãos e entidades da APF. Né? Então, tinha ali até na questão da nomenclatura, tinha uma confusão, né, semântica com relação à abrangência e competência de cada um desses sistemas. Então, claramente, olhando pelo nome do sistema, você tinha uma sobreposição de competência. Né? Isso foi corrigido no ano de 2011. Né? Em 2009, o CISP foi reformulado, foi criada a carreira de tecnologia de informação, que é a minha carreira. Em 2011, o sistema mudou de nome. Então, hoje, ele tirou, né, perdeu essa parte de informação. Né? Hoje é o Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação. E hoje em dia é pacificado a competência de cada um. Né? A gente tem a delimitação do SIGA e do CISP muito bem traçadas. E avançando então para o ano de 2003, quando, né, o SIGA é criado. Então, o SIGA foi criado pelo decreto 4.915, né, 4.915, e é organizado pela forma de sistema das atividades de gestão de documentos e arquivos no âmbito dos órgãos e entidades da APF. E aqui, em 2003, o decreto 4.915, é criado o SIGA, mas não como ele tem hoje. Então, o SIGA, nessa época, ele foi criado como Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo. Né? E essa mudança que aconteceu, que ocorreu ao longo dos anos, ela é importante. Né? Não é só uma questão de nomenclatura. Isso também muda a abrangência e o escopo do sistema. Então, hoje,
for o nome atual do sistema, né, que é o sistema de gestão de documentos e arquivos, a abrangência do SIGA ela acaba se expandindo também para os arquivos, né, para a questão da preservação e acesso e difusão. Tá? Ok, e aí, passada essa linha do tempo, como é que o SIGA funciona? Como é que ele se estrutura hoje em dia? Estão ouvindo bem, pessoal? Tá tranquilo? Tá rápido? Tá tranquilo? Beleza. Tá aqui tudo bem, né? Beleza. Como é que ele funciona? Bom, essa imagem aqui é para esse olhinho, né? É um diagrama de como que o sistema, não só o SIGA, mas a boa parte do sistema se organiza. Então, nós temos um órgão central que irradia, né, aqui para os seus setoriais as normas e orientações técnicas relacionadas ao seu assunto. E, por sua vez, os setoriais irradiam para os órgãos seccionais e correlatos, quando é o caso, né, essas normas também. E aqui, como é que é a composição do SIGA atualmente? Isso que é bem importante, pessoal. Como órgão central, nós temos o Arquivo Nacional. Tá? Então, o Arquivo Nacional ele tem essas múltiplas personalidades dentro da administração. Né? O Arquivo Nacional é a instituição arquivística nacional, né, de maior prestígio. Também é o órgão central do SIGA. E também é o órgão ao qual o CONAC é vinculado. Né? O CONAC, por sua vez, é o órgão central do Senado. Né? Então, nós temos múltiplos papéis. E ter nosso papel em cada uma dessas bolinhas, cada um desses universos é fundamental para a gente. Mas dentro do SIGA, o Arquivo Nacional é o órgão central. Como órgãos setoriais, as unidades responsáveis pela coordenação das atividades de gestão de documentos e arquivos e os órgãos e entidades da PF. Então, basicamente, os órgãos setoriais hoje são os ministérios e órgãos equivalentes. Então, além dos ministérios, a gente vai ter a AGU, a gente vai ter a Presidência da República e, mais recentemente, também, depois da lei de dependência do órgão central, né? Então, o Bacen também entra como um órgão setorial do SIGA, tá? Ele tem um status hoje de ministério. Como órgãos seccionais, as unidades responsáveis pela coordenação das atividades de gestão de documentos nas entidades vinculadas aos órgãos da APF. Então, como órgãos seccionais, basicamente, a gente vai ter ali as autarquias e fundações, né? E com a possibilidade também, né, pegando ali empresas públicas e sociedade de economia mista. Tá ok? Setorial Ministério equivalente, aqui embaixo, autarquias e fundações. Sim, e importante frisar, né, que a gente não destacou no slide anterior, mas toda essa estrutura do SIGA, né, toda a atualização do sistema, inclusive o nome, né, do e-arquivos, isso foi atualizado pelo decreto 10.148 de 2019. Tá? Então, entre 2003 até 2019, o SIGA foi realmente o sistema de gestão de documentos de arquivos. Hoje ele é um pouco mais amplo. Tá? E aqui, pessoal, é onde a gente começa a se encaixar. Quais são as competências do órgão central do SIGA? Planejar, coordenar e supervisionar os assuntos relativos ao SIGA em conjunto com a CCSIGA, que é a nossa Comissão de Coordenação do SIGA. Lembra lá atrás? A gente falou que os sistemas estudadores poderiam ter também comissões de coordenação. Então, o SIGA é um dos poucos que possui e ela participa ativamente das decisões do sistema, da governança do sistema. Definir, elaborar e divulgar as diretrizes e as normas gerais relativas à gestão de documentos e arquivos a serem implementadas nos órgãos das entidades da PF, com o apoio sempre da CCSIGA. Editar normas para regular a padronização de procedimentos técnicos, orientar a implementação, coordenação e controle das atividades e das agentes de trabalho relacionadas à gestão de documentos nos órgãos setoriais. Então, planejar, coordenar, supervisionar, definir, elaborar e divulgar, editar normas, orientar a implementação, seguindo, divulgar normas técnicas e informações para o aprimoramento do SIGA junto aos órgãos setoriais e seccionais. Promover cooperação técnica com instituições e sistemas afins, nacionais e internacionais. Promover a capacitação, o aperfeiçoamento e o treinamento dos servidores que atuam na gestão de documentos e arquivos. Então, quando a gente trabalha aqui as competências do SIGA, enquanto órgão central, a gente percebe que
é uma competência muito mais normativa, né? Então, é realmente o órgão de onde emanam as regras e orientações a respeito da gestão de documentos e arquivos na administração. Então, o órgão central tem esse papel de capacitar, de fazer acordo com outras instituições, né? De fazer intercâmbio com outros sistemas. Isso vai ficar mais claro para a gente quando a gente falar da CCSIGA, mas nós temos ali um intercâmbio muito grande, muito bem estruturado com o CISP e com o CISG também, né? Nós participamos, enquanto Arquivo Nacional, da ALA também, né? E temos interlocução com outros arquivos ao redor do mundo. Então, tudo isso caracteriza o papel do órgão central. Tá? Promover capacitação e aperfeiçoamento. Ok. Segundo, e aqui descendo um pouco mais o nível, a gente vai ter aqui a competência dos órgãos setoriais, que são implementar e coordenar as atividades de documentos e arquivos no seu âmbito de atuação e nos órgãos seccionais, o SIGA, coordenar as rotinas de trabalho no seu âmbito de atuação e nos órgãos seccionais do SIGA, com vistas à padronização dos procedimentos técnicos relativos à gestão de documentos arquivísticos, coordenar a elaboração de código de classificação de documentos e arquivos com base nas funções e atividades desempenhadas pelo órgão ou entidade e acompanhar a sua aplicação no seu âmbito de atuação e de seus seccionais. E coordenar a aplicação do Código de Classificação da Baixa Qualidade e destinação de documentos relativos à atividade de meio e instituída para a Administração Pública Federal. Seguindo aqui, elaborar por intermédio da CEPAG, e aplicar, após a aprovação do Arquivo Nacional, a tabela de qualidade de destinação de documentos relativos à atividade pública. Promover e manter intercâmbio de cooperação técnica com instituições e sistemas afins, nacionais e internacionais, isso é idêntico no órgão central. Proporcionar aos servidores que atuam na área de gestão de documentos, de arquivo, documentos de arquivo, né? A capacitação, o aperfeiçoamento, o treinamento e a reciclagem, garantindo constante atualização. Então, na verdade, esse é um pouco mais o nível, né? Então, enquanto o órgão central ele define regras, padrões, né? A estrutura da capacitação, o órgão central ele aplica. Ele cria a sua CEPAG, né? Inclusive pelo nosso novo decreto, né? O 10.148, os presidentes CEPAG, eles têm que ser arquivistas, né? Então, um ganho bem grande para a gente. E replicam essa estrutura do órgão central para os seus órgãos seccionais. Ok? E aqui as finalidades do SIGA, né? Bastante coisa, mas seria garantir ao cidadão e aos órgãos e entidades o acesso aos arquivos, informações deles contidas de forma ágil, segura, resguardados os aspectos de sigilo e as restrições legais. Integrar e coordenar atividades de gestão de documentos e arquivos envolvidos pelos órgãos setoriais e seccionais que integram, divulgar normas relativas à gestão e à preservação de documentos e arquivos, racionalizar a produção da documentação arquivística pública, racionalizar e reduzir os custos operacionais e de armazenagem da documentação arquivística pública, preservar o patrimônio documental arquivístico da Administração Pública Federal, articular-se com os demais sistemas que atuam direta ou indiretamente na gestão da informação pública federal e fortalecer os serviços arquivísticos nos órgãos e entidades da APF, com vistas à racionalização e eficiência de suas atividades. Tá? Ok, e aí descendo um pouco mais o nível, assim, da governança do SIGA, né? Então, diferente dos outros sistemas, como eu comentei com vocês, o órgão central não define as suas normas e políticas de maneira isolada. Toda a governança do SIGA é feita por esse colegiado, que nós chamamos de CCSIGA, ou Comissão de Coordenação do SIGA. Tá? E quem compõe, então, essa Comissão de Coordenação do SIGA? Quem compõe essa estrutura de governança do sistema? Ela é composta pelo diretor do Arquivo Nacional, que é o presidente, de fato, da CCSIGA, com representantes do Arquivo Nacional, que no caso aqui é a Larissa, presente, né, como coordenadora, dos órgãos, do órgão central do Sistema de Serviços Gerais, do SISG, né, a gente contou a historinha dele lá atrás para vocês, do órgão central
do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação, que é o CISP, e também pelos presidentes das subcomissões de coordenação do SIGA, dos órgãos da APF. Essa é a estrutura básica da nossa, da nossa comissão de coordenação do SIGA. E aí, pessoal, quais são as competências da CCSIGA? O que ela faz na prática? Ela propõe diretrizes e normas relativas à gestão e à preservação de documentos e arquivos no âmbito da APF. Ela orienta os órgãos integrantes do SIGA quanto às modificações necessárias, aprimoramento dos mecanismos de gestão de documentos e arquivos. Ela monitora a aplicação das normas e seus resultados com vistas à modernização e ao aprimoramento do SIGA. Fornece informações sobre os órgãos setoriais e seccionais ao órgão central do SIGA, então o papel de monitoramento do SIGA, né, que a gente está tentando fortalecer agora, e assessora o órgão central do SIGA na execução de suas competências. Então, sempre que a gente propõe uma nova regra, um novo padrão, uma nova orientação, isso é submetido à aprovação e validação da CCSIGA. Ok. As reuniões da CCSIGA, elas acontecem ordinariamente, né, previsto pelo nosso decreto, uma vez ao mês. Desculpa, uma vez por semestre. Obrigado. Uma vez por semestre. Né? Ou, extraordinariamente, sempre que for convocada pelo presidente, ou por solicitação de 2/3 dos membros. Tá? Então, semestralmente, a gente se reúne. Esse ano, se não me engano, foi no mês de fevereiro ou março, né? Esse ano. Então, a gente falou que integram também na CCSIGA os presidentes das subcomissões. O que são as subcomissões de coordenação do SIGA? São as comissões ela é integrada pelos representantes dos órgãos que compõem a estrutura do órgão setorial. Então, por exemplo, dentro da estrutura do Ministério da Justiça, né, Ministério, órgão setorial, a gente vai ter o próprio Arquivo Nacional, né, a gente vai ter ali o CAD, e a gente vai ter também a FUNAI, né, que são órgãos que integram ali e são vinculados à estrutura do Ministério. Tá? Então, eles integram como órgãos seccionais do sistema. E o presidente é sempre representante daquele ministério ou equivalente. E aí, os objetivos das subcomissões são propor as modificações necessárias ao aprimoramento dos mecanismos de gestão de documentos e arquivos à própria CCSIGA, avaliar a aplicação das normas e seus resultados no âmbito setorial e seccional e propor ajustes necessários com vistas à modernização e ao aprimoramento do SIGA. E implementar, coordenar e controlar as atividades de gestão de documentos e arquivos no âmbito setorial e seccional. Tá? Então, como eu comentei com vocês, cada subcomissão é composta por representante do próprio órgão setorial, que é quem preside, né? Então, é sempre um representante de ministério ou equivalente que preside aquela subcomissão. E por um membro, né, de cada um dos órgãos seccionais. Repetindo também a estrutura da própria CCSIGA, eles também se reúnem ordinariamente uma vez por semestre ou extraordinariamente sempre que necessário. Tá? E sim, a CCSIGA, a subcomissão, ela é formada e instituída por meio de portaria. Tá? Assim como as CEPADs, né, elas também são instituídas por meio de portaria. E aí, pessoal, para a gente acordar daquela animada, vou falar um pouco a respeito de GSIST, né? Já começa a ouvir barulhinho, né? Então, a GSIST, atualmente ela é regrada, né, pela Lei 11.356, de 2006, né? Se vocês entrarem na lei, ela está toda cheia de remendo, porque além de trazer os critérios para a concessão dos GSISTs, ela também traz as tabelas de distribuição por órgão, né? Então isso muda constantemente, né? Mas enfim, essa lei foi publicada em 2006 e ela dispõe a respeito da gratificação temporária das unidades dos sistemas estruturadores
da APF, as GSISTs, dos sistemas previstos no Decreto-Lei 200 e listado aqui abaixo. Então, enquanto a gente tinha ali listados 16 sistemas estruturadores, vamos ver aqui quanto que a gente vai ter que recebe GSIST. Nós temos o CIOP, que é o de Orçamento e Planejamento, o CIAF, né, que trata da questão financeira, o Sistema de Contabilidade Federal, o Sistema de Corregedoria Interna, da CGU, o próprio CIORG, o SIGA, figura aqui no meio, o CIPEC, que é o de Pessoal Civil, e aqui esses outros dois, que nós temos mais interface, né, que é o CISP, que é o Sistema de Recursos de TI, e o CISG, que é o Sistema de Serviços Gerais. Então, aqueles 16 órgãos, né, 16 sistemas que são estruturadores, quando a gente trabalha a questão da GSIST, eles caem para 9. Então, são esses 9 sistemas que estão listados na Lei 11.356, que tem GSIST disponível. Tá? Então, o SIGA figura entre eles. Tá? E aí, trazendo para o campo do SIGA, né, que é o que volta para a gente. Aonde que a gente vai ter informação a respeito da GSIST do SIGA, né? Onde eu sei o quantitativo, onde eu sei a distribuição, né? Aonde que eu vou encontrar as regras para concessão. Então, tudo isso está previsto na portaria do Arquivo Nacional número 300, portaria de 2020. Tá? Alguém quer? Ok. Publicada, então, até 2020. Dispõe sobre as atividades críticas do sistema, do SIGA, né? E define os critérios de distribuição e concessão da GSISTs e da outras providências. Então, ele trata as atividades críticas do SIGA, que são aquelas atividades que são o core do sistema, que são o núcleo do sistema, o motivo de ser daquele sistema estruturador. Então, são consideradas atividades críticas para o funcionamento do SIGA, nos termos, né, do Decreto 9.058, que é o que define a questão de atividades críticas para todos os sistemas, do órgão central, atividades críticas da gente, né? Planejamento, coordenação e supervisão do SIGA, incluindo a atuação nos processos finalísticos de governança, de gestão e de suporte relacionados ao cumprimento das atribuições institucionais do Arquivo Nacional. Definição, elaboração e divulgação de políticas, diretrizes e normas gerais para o aprimoramento, desburocratização e modernização dos processos relativos à gestão de documentos e arquivos a serem adotadas pelos órgãos setoriais e seccionais. A edição de normas específicas para regulamentar a padronização dos procedimentos técnicos relativos à atividade de gestão, acesso e preservação, independentemente do suporte à informação ou da natureza dos documentos. Orientação quanto à implantação e controle das atividades e das rotinas de trabalho relacionadas à gestão de documentos e arquivos dos órgãos setoriais e seccionais. Divulgação de normas técnicas e orientações para o aprimoramento do SIGA, junto aos setoriais e seccionais. A promoção de cooperação técnica com instituições e sistemas afins. Promoção de capacitação, aperfeiçoamento e treinamento dos servidores. É muito similar à própria competência do SIGA, né? E aqui a questão dos critérios que têm que ser observados para a distribuição da GSIST, né? Então, a GSIST que a gente recebe, ela vem do SIGA, tá? E é importante que a gente se enxergue nisso aqui, e enxergue nas nossas atividades nesse quadro, né? E esse é o motivo de recebermos essas gratificações, né? Então, a distribuição da GSIST do SIGA, aos órgãos setoriais, ela é realizada com base em avaliação técnica do Arquivo Nacional, enquanto órgão central do SIGA. Então, avaliação sobre o desempenho das atribuições dos órgãos do sistema e do desenvolvimento das atividades críticas estabelecidas nessa portaria, né? A elaboração e implantação do plano de gestão de documentos pelos órgãos, ou os critérios relacionados à implantação da política de gestão de documentos e arquivos da APF. Então, todos esses são critérios para a concessão da GSIST. Aí, a gente vai entrar um pouco mais no detalhe, né? E compete ao titular do órgão setorial a decisão pela distribuição da GSIST do SIGA
ao órgão excepcional, né? Então, o PET setorial vai ser um pouco mais o nível. Mas aqui, ó, a gente vai ter especificamente os critérios para a concessão dessas GCIS do SIGA. Então, olha só, atuação na comissão da CEPAG, atuação na CEPAG, atuação, estou conseguindo ler? Beleza. A atuação na subcomissão de coordenação do SIGA, promovendo implantação, acompanhamento de estratégias, projetos e ações de gestão, preservação e acesso aos documentos arquivísticos. A atuação na coordenação da elaboração e na aplicação dos códigos de classificação e tabelas de temporalidade e destinação de documentos. Elaboração do planejamento, coordenação e supervisão das competências e atribuições de unidades ou do setor administrativo responsável pelo serviço arquivístico, ou atuação nos serviços arquivísticos, executando rotina de protocolo, arquivamento, empréstimo, consulta, acompanhamento dos procedimentos de transferência e recolhimento de conjuntos de documentos arquivísticos e elaboração de instrumentos de pesquisa para acesso à informação neles contidos. Então, assim, basicamente são atividades que a gente executa, né, enquanto arquivista, enquanto servidor de uma instituição arquivística também. Então, se vocês conseguem se enxergar nesses critérios, são realmente aptos a receberem as GCIS. Aqui está pequenininho, mas vai ter aqui o anexo da portaria 300, né, que é essa portaria que traz o quantitativo de GCIS, a distribuição das GCIS do SIGA. Nós temos a portaria que atualizou esse anexo, que é a portaria número 3, de 2021, e estamos elaborando também uma nova portaria para atualizar esse quantitativo, motivados pela recriação, na verdade, né, do Ministério do Trabalho e Previdência, e também pela inclusão do Banco Central quanto órgão central quanto órgão setorial do SIGA. Tá? Mas aí a gente consegue trazer um pouco mais de clareza para esses dados. Então, de acordo com o anexo da nossa portaria e pela lei correspondente, nós temos hoje 633 GCIS do SIGA, divididas entre nível superior e nível intermediário. Desse total, nós temos hoje no órgão central, no Arquivo Nacional, nós temos 528 GCIS, tá? Também divididas entre nível superior e nível intermediário. Isso corresponde, pessoal, hoje a 83%, 83,4%, né, das GCIS do SIGA, hoje elas estão no órgão central. Tá? Eu acho que até mesmo pela característica do objeto que a gente trabalha, né, pela complexidade do tratamento técnico que a gente dá aos acervos, aos arquivos, nós temos esse quantitativo aqui no órgão central. Tá? É muito comum que os sistemas utilizem esse quantitativo de GCIS para fomentar os seus órgãos setoriais e seccionais. Tá? Acho que devido a essa complexidade, a gente tem esse dado aqui bem grande, né, bem grande aqui no órgão central. Né? E aí, pedindo para deixar o pessoal tranquilo que não tem nenhum movimento nesse sentido de tirar, de existir ninguém, tá? Então é só um informativo. Tá? E aí, a gente falou lá atrás a respeito da diferença também dos sistemas estruturadores e sistemas estruturantes. Né? Então, o SIGA é o sistema estruturador. Ele é uma ideia, é um conceito. Né? E aqui nós temos também o sistema informatizado, que é o que nós estamos trabalhando para ser o sistema estruturante, né, do SIGA, que é o nosso sistema de informações gerenciais do SIGA, ou SIGA. Ele foi previsto ainda no ano de 2003, no artigo 10 do decreto 4.415, onde indicava que ficava instituído o sistema de informações destinados à operacionalização do SIGA, com a finalidade de integrar os serviços arquivísticos dos órgãos e entidades da PF. E o parágrafo único diz que os órgãos setoriais e seccionais são responsáveis pela alimentação e processamento dos dados necessários ao desenvolvimento e manutenção do sistema de trata-cartridge. Então, essa aqui é realmente a nossa tentativa, a nossa tratativa de criação do sistema estruturante do SIGA. Tá? E aí, a gente tem uma discussão interna, né, se o SIGA é realmente o estruturante do SIGA, ou se a gente teria aqui uma espécie de SIGAD, né, um SIGAD geral que poderia ser o estruturante. Eu não vejo isso como problema,
porque não necessariamente essa relação ela é de um para um, né? Eu não preciso necessariamente ter um sistema estruturante para cada sistema estruturador. Eu posso ter mais de um, por exemplo. Né? Então, o próprio CPEC, ele tem outros sistemas que tratam de pessoal, que também são estruturantes. Essa aqui é a carinha da tela inicial do sistema, né? Ele está disponível nesse endereço aqui, e o cadastro pode ser feito por meio desse link, ou para facilitar, né, como somos da casa, entrando no site do Arquivo Nacional, nós temos no menu lateral esquerdo, é só selecionar a opção SIGA, e lá vocês vão ver SIGA. Tá? Fica fácil. E a orientação que a gente tem dado nesses dias é para que todo mundo se cadastre no sistema. Inclusive é uma forma de outras pessoas, de outros órgãos também, terem acesso ao próprio sistema de orientações técnicas. Está sendo feito pela Cotinha, aqui no comando da equipe da Coged, mas também está integrado aqui no nosso sistema. Avançando. E aqui outros projetos que estão em andamento dentro da equipe de apoio à governança do SIGA. Nós temos hoje trabalhando muito nessa frente de capacitação. Então nós tínhamos até ontem 3 cursos EAD publicados na plataforma da ENAP, feitos em parceria com a Universidade Federal Fluminense. E hoje nós temos a informação de que um novo curso foi publicado. Então nós temos hoje 4 cursos disponíveis na plataforma da ENAP. Os cursos foram produzidos, né, o conteúdo, o material desse curso foi produzido por servidores da casa e também em parceria com servidores que integram a CCCIGA. Tá? Nós temos a previsão pela Post de Cooperação de 5 cursos, então está faltando somente um para a gente entregar todo o nosso previsto, né, toda a nossa abordagem. Nós estamos trabalhando também com a construção de termos de referência ou de atas de preço para a contratação de serviços arquivísticos. A equipe de apoio à gestão do SIGA elaborou essa medida de termos de referência e hoje nós estamos em parceria com a Central de Compras do Ministério da Economia para fazer uma contratação conjunta desses serviços arquivísticos. São 5 serviços no total, passando desde a questão de diagnóstico até guarda externa. A elaboração do PGDoc, que é o nosso plano de gestão de documentos. Ele nós consideramos como uma ferramenta, um instrumento do projeto, que por sua vez é o nosso programa de gestão de documentos, que vai ser realmente instituído pelo decreto, né, que vai criar a nossa política, a política de gestão de documentos e arquivos. A política está em tramitação na Casa Civil hoje, Larissa, e aguardamos em breve a publicação dessa política. Temos o próprio SIGA como um projeto do SIGA, da equipe. Parceria com o Transformagov, né, é uma iniciativa do Ministério da Economia, da SEGES, com um projeto de transformação digital da administração, né? Uma forma de trazer a modernização, a modernidade das atividades meio da administração. E uma das atividades, um dos grupos, né, de atividades que nós temos dentro da educação agora é a gestão de documentos e arquivos. Então nós estamos em parceria com o Ministério da Economia nessa frente. Contamos também com a indicação, né, posteriormente a gente conversa sobre isso, mas com a indicação de representantes e pontos focais de cada uma das áreas para atuarem nesse projeto com a gente. E pensando no futuro, nós temos também o projeto SIGA 2035, a parceria firmada com o IPEA, e tem o intuito de pensar o SIGA para daqui a 15 anos, né? Esse seria o nosso horizonte. Onde nós queremos estar daqui a 15 anos? Quais ações nós podemos executar? Quais são nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, né? E quais oportunidades que a gente pode atender? Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, no prédio do Banco Central, no IPEA, na semana passada, fazendo uma oficina de 2 dias, né, com os líderes aqui do Arquivo Nacional, com os coordenadores gerais, com o diretor, né, para a gente poder finalmente pensar e levantar as estratégias, né, de ações para os próximos 15 anos. É isso, pessoal. Agradeço. É bastante informação, né, mas é importante compartilhar com os colegas da casa, né, a importância do trabalho de vocês e do papel de vocês dentro do SIGA. Estou à disposição, se tiver qualquer dúvida de vocês,
No GG também, meus contatos estão aqui, tá? E acho que agora vai ter um momento de perguntas, né? Abro a palavra para vocês. Muito obrigado. Deu meio-dia, a dúvida reduziu, né? Gostaria de entender melhor a questão do programa do SIGA, que fala, né, das atribuições, né, servidores, essa questão dos cursos, porque nós estamos aí em fase, né, de aprimoramento e capacitação. Aí falaram que era na questão de uma outra gratificação. Aí agora a GESIST também está falando que também compõe a questão de cursos, né? E aí eu queria entender melhor. Também vai apresentando para a gente vai ter que se incorporar na questão dos cursos também para a GESIST, além do outro que a gente estava fazendo. É isso que eu gostaria de entender um pouco melhor. Porque até então a gente tem o nosso trabalho, a gente tem as nossas atribuições aqui dentro do arquivo, mas eu gostaria de saber, agora, vinculado a essas gratificações, estão tendo os cursos. E esse ano a gente está tendo, de novembro de 2021 a outubro de 2022, ter que apresentar cursos que nós fizemos de acordo com o EBG. Aí agora já apareceu uma outra área. Vamos ter que fazer um outro curso, ou o curso que a gente está fazendo também capacita essa GESIST. Posso começar? Depois a gente passa a palavra. Porque acho que são coisas distintas, né? A gente tem aqui a gente está no período de capacitação pelo PDP. Acho que é o plano de capacitação do desenvolvimento de pessoas, né, do Arquivo Nacional. Realmente a gente tem que cumprir, se não me engano, são 40 horas anuais, né? Isso impacta no salário pessoal e tal. Mas isso não tem a ver com a GESIST, né? E nem com as ações que o SIGA está fazendo. Quando a gente falou aqui a respeito de capacitação, são as capacitações que a gente está realizando, a gente está criando. Então são os cursos que nós estamos desenvolvendo, né? Ofertando para fora do órgão, né? Então, realmente não tem a ver com essa capacitação interna do Arquivo Nacional. É uma outra frente. O que a gente está fazendo aqui no SIGA, essa parte das capacitações, né, são cursos que nós estamos desenvolvendo para auxiliar os servidores que trabalham no SIGA, mas nas pontas, né, especialmente nos órgãos setoriais e órgãos seccionais. E também incluindo nossos colegas do CONAR também, né, a pedido. Mas não são cursos obrigatórios para serem feitos por servidores do Arquivo Nacional. É bom que façam, né, porque o curso é gratuito, assim, tutoria, EAD, é bem tranquilo de fazer, mas não é obrigatório para os servidores da casa. Tá bom? Talvez com essa dúvida, precise ficar claro. O que é o SIGA? Né? Ele é um sistema, um sistema orgânico, né, que está estruturando a gestão de documentos e arquivos na administração pública federal, em que a gente tem vários elementos. Um dos elementos é o Arquivo Nacional enquanto órgão central. E aí, nossa atividade é normativa, uma atividade normativa de orientação técnica, de capacitação aos órgãos da administração pública. Então, essas capacitações, nós estamos capacitando, nós somos os instrutores, nós somos os fomentadores
dessa capacitação lá na ponta, lá no órgão da administração pública. Por exemplo, lá no INSS, lá no FUNAI, lá na Polícia Federal, lá no Ministério da Economia, são 329 órgãos que a gente cuida. Tá? Toda a administração pública, o nosso universo é 329 órgãos atualmente. Então, esse é o papel do órgão central. Órgão setorial do sistema, os ministérios e órgãos equivalentes, eles fazem com que essas normativas do órgão central cheguem até a ponta e depois retornem ao órgão central. Então, a comissão de coordenação existe para você trazer esses elementos de necessidades e consultar se essas necessidades foram atendidas ou não, incluindo as capacitações. Por exemplo, a capacitação que está sendo oferecida, ela atende a minha necessidade ou não atende a minha necessidade? Isso quem vai me dizer, além do monitoramento do sistema, é a comissão de coordenação do ciclo. Então, são os órgãos setoriais que estão trazendo essas informações. E também compete aos órgãos setoriais a organização dessas atividades no âmbito dos seus órgãos seccionais e correlatos do sistema. Então, lá na ponta, onde que funciona a gestão de documentos e arquivos? Não é aqui no Arquivo Nacional, né? Salvo, obviamente, a COAD, né, que tem a equipe da DIPAR, que é aqui que funciona a gestão de documentos e arquivos no âmbito do Arquivo Nacional. Mas a gestão, a equipe da PROJET, por exemplo, ela está dedicada a ofertar e orientar tecnicamente como que deve funcionar a gestão de documentos nos órgãos da administração pública. Assim como toda a equipe da COPRA orientar como que deve ser feita a conservação, como que deve ser feita a preservação desses acervos, né, a restauração desses documentos que estão lá na ponta, lá na administração pública, além de cuidar de toda a documentação que está custodiada pelo Arquivo Nacional. Equipe da COASE, qual é a responsabilidade? Ofertar orientações técnicas, normatizar e capacitar a questão de acesso e difusão de acervos lá na ponta, lá na administração pública federal, e cuidar do acesso e difusão do acervo que é